poderosos, famintos e cruéis. Leões que ignoraram suas presas naturais e miraram em nós, seres humanos, abatendo dezenas de pessoas e se tornando verdadeiros pesadelos vivos. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você saberá o que levou esses felinos a se transformarem em serial killers. Então, se acomode no sofá, deixe seu like e vamos nessa! O maior predador de sua cadeia alimentar não é chamado de rei da selva por algum motivo banal. Sua aparência majestosa, combinada com a capacidade de dominar o grupo, estão diretamente ligados à sua realeza. Esse é o Ordinário, e hoje veremos um pouco mais sobre leões e seu instinto assassino. Deixe seu like e vamos lá! Considerado o felino mais forte da savana africana, o leão é o dono do maior rugido, podendo ser ouvido até 8 km de distância, e pode ter certeza que é um som de congelar os ossos. Eles correm a 50 km por hora em curtas distâncias. Apenas uma mordida pode ser fatal, pois além de sua força, seus caninos medem 6 centímetros. Podendo chegar a mais de 3 metros e pesar 250 quilos, o rei da selva é o que podemos chamar de uma verdadeira máquina mortífera. Um leão adulto é capaz de abater um elefante. Então, o que ele não faria conosco, meros mortais? Iremos conhecer algumas histórias sobre esse animal, mostrando que o instinto assassino de um leão pode sim fazer desse rei o mais cruel no reino animal. Um filme antigo chamado A Sombra e a Escuridão de 1996 é baseado em fatos reais, onde a história sobre a construção de uma ponte na África é cercada de ataques protagonizados por leões que não conseguem controlar seu instinto assassino e trabalham em parceria. A verdade sobre esse filme começa em 1898, no Quênia. Uma equipe de trabalhadores indianos chega para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. O engenheiro-chefe e coronel era um britânico que se chamava John Henry Patterson. John retratou os horrores daqueles meses em seu diário, e nele se achou relatos de corpos mutilados por leões que rondavam o acampamento daqueles homens. Uma tribo indígena local alertou para a maldição que poderia rondar a construção da ponte, já que o nome do rio Tsavo quer dizer abate, pois aquele era o território de leões extremamente ferozes, que pareciam atacar por prazer. Muito mais do que a simples necessidade de se alimentar, já que quase toda a noite os trabalhadores eram surpreendidos por uma carnificina. Os leões responsáveis por aqueles ataques tiraram a vida de 135 trabalhadores em um ano e foram apelidados de Sombra e Escuridão, apelido que nomeia o filme em português. As tribos próximas daquela região contavam que esses leões eram reencarnações de demônios, pois eles conseguiam escapar de armadilhas e dizimavam expedições feitas para encontrá-los. Eram relatados como verdadeiros monstros. Outro fato intrigante encontrado nos diários de John é que os leões caçavam em dupla, e principalmente nas madrugadas, o que é um comportamento totalmente incomum para a espécie, e daí muitos começaram a chamá-los de demônios noturnos. No final daquele ano, John conseguiu executar a dupla de leões. Com um plano bem específico e a ajuda de um experiente caçador americano, eles colocaram fim àquela sangrenta jornada. Eles e alguns homens atiraram contra as feras em dias diferentes. O primeiro leão foi abatido na primeira semana de dezembro de 1898 e o segundo 3 semanas depois. Os leões Sombra e Escuridão estão no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. E apesar desses 2 leões não terem juba, não se enganem, não são leoas, mas sim 2 machos. Essa espécie é comum na região. Os relatos de leões caçadores de humanos não param no final do século XIX. Esse próximo relato aconteceu no ano de 2015 no Zimbábue, onde um jovem de 24 anos entrou em uma reserva para caçar leões, mas foi surpreendido, pois quem se tornou a caça foi ele. Matomi Malali resolveu caçar com mais 4 amigos, quando 2 leões atacaram mortalmente Matomi. Seus amigos conseguiram escapar subindo em árvores e fugindo pela mata enquanto os 2 leões executavam Matomi.
É como se diz, quando um animal feroz corre atrás de você, você só precisa correr mais do que o seu amigo. A notícia ganhou a mídia mundial, o que serviu de alerta para os perigos da caça e também sobre a importância de preservação desse belo animal. No mesmo ano, um leão tirou a vida de uma turista americana durante um safari em Joanesburgo. Durante o passeio, os turistas pararam para observar um grupo de leões, quando, pelo outro lado, um macho surpreendeu o grupo ao pular para dentro do veículo por uma janela e atacar uma senhora. A mordida foi mortal, porque atingiu uma artéria e, infelizmente, ela perdeu sua vida no caminho para o hospital. Outros turistas se feriram ao tentar tirar o animal de cima da senhora, mas conseguiram se recuperar. Em 2018, no Parque Kruger, na África do Sul, foram encontradas armas e munições espalhadas em uma área dominada por leões. A polícia local precisou investigar, já que a caça no local era considerada ilegal. Mais à frente no caminho, as roupas começaram a aparecer e uma cabeça de homem também foi encontrada. Vestígios de DNA indicaram que 2 homens estiveram no local, mas provavelmente foram comidos por leões, já que nada mais foi encontrado. Muitos guias de safari e soldados que trabalham protegendo reservas ecológicas na África dizem já ter se deparado com ossadas humanas em territórios de leões ao menos uma vez durante seus turnos, apesar de números oficiais nos dizerem o contrário. Não existem dados numéricos exatos de quantas mortes leões ocasionam anualmente no mundo. Na Tanzânia, país da África Oriental, cerca de 22 pessoas são atacadas de forma fatal por leões durante o ano. Estima-se que aproximadamente 40 a 50 pessoas são vítimas desses felinos anualmente, o que é um número pequeno comparado com cobras, por exemplo, que chegam a tirar a vida de 100 mil pessoas anualmente, ou cachorros. Pasmem, o melhor amigo do homem é responsável por 30 mil vidas ceifadas anualmente ao redor do mundo. O instinto feroz dos leões não está apenas no sexo masculino, mas as leoas também o carregam. No zoológico de Worcester, em Massachusetts, o público foi surpreendido quando um grupo de leoas atacaram um macho do bando violentamente. Especialistas explicaram que leoas atacam machos quando os julgam incapazes de liderá-las. Eu não sei você, mas eu com certeza não gostaria de ficar muito próximo de leões. Eu prefiro admirá-los a certa distância. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Dentes e garras vindo em sua direção. Essas eram as últimas visões das inúmeras vítimas que tiveram suas vidas ceifadas por 2 leões que ficaram conhecidos como os devoradores de homens de Tsavo, ou popularmente conhecidos como Sombra e Escuridão. Esse é o Ordinário e hoje falaremos de 2 leões que viraram manchete e filme devido à brutalidade dos ataques e terror que impuseram a pobres trabalhadores ferroviários. Mas antes, considere se inscrever em nosso canal. Clique no botão do gostei e ative os sininhos de notificações para que você sempre fique por dentro dos novos conteúdos que trazemos aqui no canal. Uma história tão terrível que estampou os jornais da época e acabou virando um filme de sucesso de Hollywood. Ataques mortais de 2 leões que pareciam não ter fim à sua fome por carne humana. Popularmente eles são conhecidos como a Sombra e a Escuridão. Mas o que de fato aconteceu e o que foi puro sensacionalismo? Por que leões entrariam em um terreno cheio de armadilhas e fogueiras para se alimentar ao invés de se manter em seu território e caçar as presas às quais eles já estavam habituados? Fique até o fim e descubra a resposta para essas perguntas. Tudo teve início em 1898. Quando britânicos iniciaram nas proximidades do rio Tsavo, no oeste do Quênia, a construção de uma importante linha férrea que atravessaria o país de Uganda, se conectaria ao porto de Kilindini, na cidade de Mombasa, no litoral queniano. As obras estavam sob o comando do tenente-coronel John Henry Patterson e trabalhadores, em sua maioria indianos, que foram trazidos pelos ingleses a fim de acelerar a construção. Ao contrário do que se vê nos filmes, os verdadeiros leões não possuem juba, algo que é natural aos leões daquela região.
Os machos podem ser facilmente confundidos com uma leoa. Após alguns meses da instalação do acampamento, alguns trabalhadores começaram a desaparecer e a única coisa que se ouvia eram os gritos. Eles saíam de seus dormitórios e simplesmente não voltavam mais. Foi aí que se descobriu que uma dupla de leões estavam atacando os trabalhadores daquela obra. Se descobriu que os homens que tinham sumido, na verdade, foram capturados e devorados por leões. Com o passar do tempo, os leões perderam o medo e se tornaram mais ousados, invadindo o acampamento sem medo de serem vistos e capturando suas vítimas. A maioria eram surpreendidas durante o sono ou quando iam coletar lenha na fogueira. Assim, muitas pessoas continuavam sendo devoradas nas imediações do acampamento. O pânico se instalou, afinal, muitos ataques que eram escondidos agora estavam sendo presenciados. Ataques de felinos a humanos, ao vivo e a cores. Apavorados, os trabalhadores começaram a erguer cercas vivas feitas com galhos de acácia, que contém muitos espinhos, e a fazer fogueiras cada vez mais altas, na intenção de espantar os felinos. No entanto, sem sucesso. Os obstáculos eram costumeiramente ultrapassados pelos leões e mais humanos viravam seu jantar. Sem mais opções, os trabalhadores começaram a abandonar a construção. Todos os dias, dezenas de trabalhadores iam embora com medo de virarem a próxima vítima dos leões, deixando aquela construção ferroviária com cada vez menos funcionários. Isso paralisou a obra. Estava inviável continuar um trabalho com pouquíssimas pessoas. O coronel John Henry Patterson e mais alguns homens de sua confiança começaram a espalhar armadilhas na intenção de capturar os leões, para que os trabalhadores voltassem e terminassem a obra ferroviária. Mas como sempre, os leões se safavam. Eram como se eles raciocinassem e conseguissem escapar dos planos de captura. Lendas começaram a surgir. Muitos aldeões achavam que os leões eram dois espíritos de chefes tribais que eram totalmente contra a construção da linha férrea no local. Outra história falava que, na verdade, os leões tinham poderes e inteligência sobrenatural, por nunca atacarem no mesmo lugar duas vezes e sempre conseguirem fugir dos seus perseguidores. Esses contos colocavam ainda mais medo naqueles homens, mas o fim da sombra e escuridão se aproximava, e eles viriam pelas mãos do coronel e seus homens. Após inúmeras tentativas de capturar os leões que resultaram em fracasso, no dia 9 de dezembro de 1898, o primeiro leão foi abatido. Naquela noite, o coronel e mais alguns homens pagos por ele não dormiram, pois estavam determinados a acabar com os ataques. Fizeram armadilhas em diferentes locais, em algumas delas eles banharam com sangue de animal ou carne, pegaram suas armas e aguardaram paciente. Durante a preparação do cenário de captura, o coronel afirma que viu um dos leões e o feriu com um disparo do seu rifle na região da perna. Ao anoitecer, o mesmo leão retornou e foi aí que o coronel aproveitou a oportunidade e disparou contra o animal, acertando seu peito e obtendo sucesso na captura mortal. No início do dia seguinte, foi achado o corpo do felino. A procura pelo segundo leão continuava noite após noite, armadilha atrás de armadilha. Cerca de 20 dias mais tarde, foi a vez do segundo leão, morto com aproximadamente 9 tiros, pondo assim um ponto final na onda de terror causada por esses dois leões. Anos à frente foi descoberto a caverna que anteriormente servia de lar para os devoradores de homens. Nela foi encontrados ossos e restos de roupas das pobres vítimas. Mais tarde, as obras puderam ser retomadas e finalizadas em meados de 1899. Algumas notas registradas do coronel John Henry Patterson estimava que a somatória de vidas perdidas frente aos ataques dos leões eram aproximadamente de 135 vítimas, entre elas trabalhadores e aldeões. As peles dos animais foram vendidas ao Museu Field de História Natural de Chicago em 1924 por $5.000. Atualmente estão em exposição e podem ser observados os animais espalhados no museu, juntamente com seus crânios, e são conhecidos como exemplar FM and Age
23970, sendo o animal agachado abatido em 9 de dezembro e o exemplar FMNH 23969 sendo o animal que está em pé, abatido em 29 de dezembro. Recentemente, foram realizados estudos sobre análise de assinatura isotópica e colágeno dos ossos e pelos dos animais, para tentar registrar o número correto de vítimas feitas por esses leões. Após os resultados obtidos, eles foram comparados com outros leões da mesma região de Tsavo. O resultado das comparações foi constatado que o que está em pé comeu aproximadamente 10 pessoas, enquanto o animal agachado devorou cerca de 24 pessoas. Muitos trabalhadores sumiram, fugiram ou adoeciam severamente, sendo assim impossível dar um número concreto às vítimas atribuídas aos leões. Foi constatado que através de outros novos testes, dessa vez focado nos crânios dos animais, que ambos possuíam infecções dentárias graves que iam da ponta do dente até a sua raiz, causando assim muita dor e incômodo, incapacitando os leões de irem atrás de presas naturais. Sendo assim, eles focaram em presas mais fáceis, que no caso foram os trabalhadores da linha férrea. Nós sabemos que a população de leão asiático está muito, mas muito restrita, tendo a sua maior concentração no Parque Nacional da Floresta de Gir, na Índia. E esse felino corre um sério risco de desaparecer para as próximas gerações, e é por isso que o abate e a caça são completamente legais. Só que tem um monte de leão asiático aparecendo em fazendas e vilas e devorado pessoas por lá. Se você ver esses vídeos e fotos que vão seguir agora comigo, e eu quero comentar algumas coisas sobre ele com você. Esses vídeos e fotos aí, ó, a gente pode ver quão próximo esses felinos estão dos humanos. Eu não consegui saber a fonte exata dessas imagens, não. Inclusive, se você sabe, por favor, escreve aí nos comentários e nos manda as fontes para a gente poder dar os créditos para quem merece eles. Mas o fato é que algumas notícias têm circulado em veículos de comunicação indianos e mostrado que esses vídeos têm sim algum fundamento. Uma notícia de dezembro de 2020 conta que 2 leões devoraram uma garota de 17 anos em uma fazenda em Junagadh, na Índia. Segundo a reportagem, já era noite, é o The Indian Express. Já era noite, a menina estava dormindo e parece que ela precisou sair para fazer suas necessidades. E por se tratarem, gente, de locais muito pobres, normalmente o banheiro fica fora das casas. Ela saiu para ir ao banheiro e ela foi surpreendida por 2 jovens leões. A mãe e o pai só viram a hora que a menina já estava sendo arrastada e levada embora. Eles gritaram, mas parece que não conseguiram ajuda nenhuma. E a outra notícia, dessa vez da BBC, conta sobre um bando de leões asiáticos que foram capturados e colocados num recinto fechado porque eles atacaram e executaram 3 deles, incluindo um garoto. A notícia é de maio de 2016 e relata que o fato aconteceu no oeste da Índia. Os leões invadiram uma vila e caçaram esses humanos em dias seguidos, ferindo alguns e abatendo 3 deles, cara. Muitos biólogos eles temem que esse tipo de comportamento tem se tornado crescente devido à falta de presas naturais nessas regiões, já que os humanos vivem ali e eles ficam disputando a caça dos herbívoros com os animais, né, cara? Também para se alimentarem. Porque pouco deles consegue criar gado, gente. Não é qualquer pessoa que cria gado, não é barato, nem aqui nem na Índia. Então eles ficam disputando o alimento com os leões, cara. Em vários sites indianos é possível ler que alguns aldeões da região de Gujarat, na Índia, afirmam que à noite eles não podem mais sair de suas casas porque as vilas e até mesmo uma pequena cidade têm sido invadidas por leões que passeiam despreocupadamente pelo local. Muitos cachorros e gados são abatidos por causa desses felinos. Me conta aqui nos comentários o que você faria se desse de cara com um leão na sua janela, meu. Anos de medo, 1.500 vidas humanas perdidas e leões que mudaram completamente seus hábitos para se tornarem os maiores predadores de homens da história da África. Quando as medidas governamentais não são bem planejadas,
quem colhe os frutos negativos são sempre as pessoas mais vulneráveis. E se elas estão em território selvagem, essa consequência se torna ainda mais terrível. Se prepare para descobrir como um bando de 15 leões superaram o raciocínio humano e aproveitaram da vulnerabilidade da nossa espécie. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai conhecer a história dos leões de Ninjombe, um enorme bando de grandes felinos que devoraram aproximadamente 1.500 pessoas em seus anos de dominância em território ocupado por tribos locais. Então já clica logo no botão do like, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e já se inscreve por aqui caso ainda não for inscrito. Clique no like e vamos nessa! 1932, Ninjombe, sul da Tanzânia, África. Em 1932, o governo colonial britânico governava alguns países da África, entre eles a Tanzânia. Todo o país estava sofrendo com um surto de peste bovina que se espalhou muito rápido e prejudicou seriamente todos os criadores de gado bovinos e caprinos, que são bodes e cabras. Mas na região de Ninjombe esse surto estava mais grave devido aos seus altos números. O governo e as pessoas mais abastadas tinham criações de gado bovino para exportação de carne, e os humildes aldeões tinham um ou outro bovino, porém muitas cabras e bodes que contribuíam para o seu sustento. Com o surto da doença entre esses animais, todos foram prejudicados e o governo contratou muitos caçadores profissionais para abaterem as presas naturais dos leões, para que na falta de zebras e gnus eles pudessem mirar no gado doente que era solto em meio à área selvagem e fazer uma espécie de limpeza caçando esses bovinos. Tal atitude funcionou para os grandes criadores. Eles soltavam o gado doente nas áreas selvagens, os leões os caçavam e o surto de peste bovina foi diminuindo até desaparecer. Houve o controle de praga, porém, para os moradores das tribos, essa realidade se tornou um pesadelo que rendeu centenas de óbitos, não por parte do gado, mas sim dos humanos. Na região de Ninjombe, mais especificamente, era o maior foco da peste bovina, e em 1932 os caçadores contratados pelo governo fizeram uma limpa nos herbívoros da região, para que os gados doentes fossem soltos no local e se tornassem o alimento dos leões. Eles só se esqueceram que muitas tribos viviam ali, e essa atitude aproximou e muito o território dos humanos com o território dos leões. No início, o plano parecia estar funcionando muito bem, e até mesmo as cabras doentes das tribos eram soltas para o abate. Quando o gado parou de ser encaminhado para os leões, eles já estavam perto demais das áreas tribais e o número de presas naturais ainda não era o suficiente para matar a sua fome. Primeiro, os leões começaram a invadir as aldeias durante a noite e entrar nos cercados das cabras para se alimentarem delas, o que já causou um enorme desequilíbrio para os humanos que viviam ali, pois as cabras eram parte do seu sustento, até que o primeiro ataque a humanos ocorreu e não parou mais. Era noite e os homens da tribo se reuniram para fazer uma vigília de guarda, acreditando que eles poderiam espantar os felinos com tochas e facas. Mas eles não contaram que o inimigo que surgiria da escuridão fosse um verdadeiro exército projetado para caçar e abater. Não eram apenas 1 ou 2 leões, mas sim um bando de 15 leões adultos, entre machos e fêmeas que caçavam orquestradamente. A furtividade e força desses animais aniquilou o plano dos humanos, e naquela mesma noite, 2 dos homens que estavam de guarda foram abatidos e levados para a selva. Os gritos e rastros deixados da noite brutal marcaram o início de um tempo doloroso, aterrorizante e extremamente difícil. Os ataques mortais a humanos das tribos de Ninjombe não pararam mais e os leões ganharam o nome de os Comedores de Homens de Ninjombe. As vítimas eram homens e mulheres que por algum motivo estavam fora de suas cabanas durante a noite.
O pavor era tanto que as pessoas de uma das tribos acreditavam que os leões estavam enfeitiçados por um bruxo que tinha sido expulso da tribo há pouco tempo. Quando os humanos começaram a cercar suas casas com espinhos, madeiras e tochas, os leões pulavam do terreno pelas janelas ou nos telhados mais baixos, que eram muito frágeis, feitos de barro e plantas secas, e caíam já direto dentro das cabanas, fazendo dali o seu cenário de destruição. As tribos não tinham mais para onde ir, afinal seu modo de vida não se adaptaria a nenhum outro local, e o governo pareceu dar poucas opções para esses povos. E como a facilidade de se caçar um humano ao invés de um herbívoro selvagem é muito grande para um leão, eles miraram seu foco de predador para as tribos, reinando naquele território e ensinando seus filhos que aquele tipo de caça era mais simples e eficaz do que se desgastar para correr atrás de uma zebra, por exemplo. Em 1934, algo totalmente inesperado aconteceu. As pessoas da tribo reforçavam como podiam a segurança de suas cabanas, com estacas de madeira, espinhos banhados em veneno e fogo alto. Afinal, eles viviam em um local com poucos recursos, e isso estava dificultando a entrada dos leões nas casas. Foi aí que esse bando de felinos mostrou que a inteligência de animais famintos não pode ser subestimada. O modo de vida dos leões é noturno. Eles dormem a maior parte do dia, o que possibilitava as pessoas conseguirem ter uma vida relativamente normal nesse período. À noite, os leões iam caçar nas tribos, mas estavam tendo dificuldades em entrar nas casas. Então, eles resolveram que mudar o seu estilo de vida era mais fácil do que voltar a caçar animais herbívoros. Isso mesmo que você ouviu. Esse bando específico de leões começou a atacar os humanos durante o dia, enquanto eles estavam em sua agricultura doméstica ou pegando água no rio, e os abates começaram a crescer assustadoramente. Alguns caçadores se comoviam com a situação e tentavam caçar os felinos. Outros até o governo enviava para tal missão. Mas foram eles que viraram a caça dos leões. Até que em 1946, 14 anos depois do primeiro abate a humanos, por parte desse bando de leões, George Gilman Rushby, um experiente caçador de elefantes, foi chamado ao local para tentar resolver a situação. George se instalou de forma semi-permanente na tribo que estava sendo mais atacada, na tentativa de resolver o problema. Ele sabia que para não acabar caindo nas garras daqueles leões, o processo de caça seria demorado e feito com paciência. Por um ano, George morou com aquelas pessoas e foi abatendo os leões autores dos ataques, um a um. Nesse tempo, ele viu muitos humanos perderem suas vidas também, pois ele precisava agir com cautela, preservando a sua própria vida. Mas o que fez o caçador ficar até o fim foi porque logo nos primeiros meses, George se apegou muito a uma criança órfã da tribo e viu essa mesma criança ser levada por uma leoa integrante do bando cruel. Nesse momento, ele jurou que só sairia daquelas terras quando desse fim a esse pesadelo. Em 1947, um ano depois que George chegou ao local e 15 anos depois do primeiro ataque, o último leão do bando dos comedores de homens de Ninjome foi abatido pelas mãos de George, e os dias de pavor e luto chegaram ao fim. No final de 15 anos, estimou-se que o bando de 15 leões tinha abatido cerca de 1.500 pessoas das tribos locais, além de quase todas as suas cabras. Infelizmente, medidas mal planejadas acabam funcionando para alguns, mas ceifando a vida de muitos outros. Me conta aqui nos comentários se você conhecia essa história. Vocês pediram há muito tempo por esse vídeo, porém deu trabalho achar esse material, pois ele está bem escasso. Então isso já vale o seu like. Mais de 50 vítimas humanas em um período curto de tempo. Um leão sedento por carne humana envolto em relatos ligados à magia antiga fez com que essa situação fosse nomeada como sendo o maior conflito entre humanos e animal catalogado no século XXI. Dono de uma aparência distinta e altamente feroz, Osama assinou seu nome na história da Tanzânia graças ao sangue derramado por dezenas de suas vítimas.
Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai conhecer a história do leão Osama, um predador voraz que foi considerado o mais feroz devorador de homens até o momento. Então, clique logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ficar por dentro de tudo. 2002, região de Rufiji, Tanzânia, África. A região de Rufiji, na Tanzânia, abriga o mais longo rio do país, com cerca de 600 quilômetros de extensão. Esse rio abastece cidades, mas também leva a vida a uma série de tribos locais e sustenta uma diversificada fauna em meio a planícies e montanhas. A pesca é o principal meio de vida de algumas aldeias que existem ali. Esses povos aprenderam a conviver em paz com a área selvagem, respeitando o espaço de cada um e desfrutando do que a mãe natureza os oferece. Porém, toda a paz pode ser interrompida, principalmente quando um grande felino no auge da sua juventude decide mirar seu radar de caça para nós, seres humanos. Tudo começou quando o mais experiente e bem-sucedido pescador de uma das aldeias deu as costas para os seus irmãos de profissão e foi cegado pela ambição. Na aldeia de Moacene, a população vive da pesca, tanto para o seu alimento como para o seu sustento financeiro, pois parte do que é pescado é vendido nas cidades próximas ou usado como moeda de troca nas outras aldeias. Um dos pescadores dali sempre se destacou dos demais. Ele pescava um volume muito maior, o fazendo ter um retorno financeiro superior. Em certo momento, esse pescador não quis mais dividir seus truques de pesca com seus companheiros, pois o desejo dele era prosperar sozinho. Alguns garotos, filhos de outro pescador, souberam disso e rasgaram as redes do homem egoísta na intenção de prejudicá-lo. Esse pescador, que teve suas redes rasgadas, sumiu da aldeia, e boatos de que esse tal pescador teria viajado para procurar uma vingança através de magia. A história era que o tal pescador teria ido se encontrar com um xamã que praticava uma magia antiga chamada Mizungo, que converteria o espírito humano a uma besta fera, para que ele atacasse seus inimigos e se vingasse. Acontece que na mesma época, um jovem leão nômade começou a ser visto na região, e os moradores da aldeia de Moacene acreditaram que era o pescador transformado em animal para executar sua vingança, principalmente quando o primeiro ataque aconteceu. Na manhã de 27 de agosto de 2002, os homens estavam à beira do rio, se preparando para mais um dia de pesca. Era bem cedo e a maioria deles já estava em seus barcos, se encaminhando para a área correta onde lançariam suas redes. Sukani, um jovem pescador que estava aprendendo a profissão, estava atrasado para o seu ofício. Enquanto ele se preparava para entrar em sua pequena embarcação, os pescadores, já dentro do grande rio, avistaram um leão bem atrás de Sukani e começaram a gritar para avisá-lo, mas não deu tempo, pois o felino pulou bem em seu pescoço antes mesmo dele se virar para ver o animal. Sukani foi abatido ali mesmo, bem à vista dos demais pescadores, e arrastado para a mata. Alguns dos homens que viram a tragédia foram à procura do leão, mas só encontraram os restos mortais do amigo. O segundo ataque foi poucos dias depois, em 31 de agosto de 2002. Dessa vez, a vítima foi uma mulher. O banheiro, na maioria das aldeias, é afastado das casas. Assim, a higiene é mantida em locais onde não há saneamento básico. No fim da tarde do dia 31 de agosto, o marido e filhos da mulher perceberam que já haviam algumas horas que ela tinha falado que iria ao banheiro, porém não tinha retornado. Preocupados com a segurança dela após o primeiro ataque, eles saíram para procurá-la. Infelizmente encontraram um rastro de sangue que os levou até a parte de trás do local que é usado como banheiro. Lá, o corpo da mulher foi encontrado com marcas de garras e parcialmente comido. Mais um ataque fatal tinha acabado de acontecer. Os dois ataques ocorreram durante o dia, o que reforçou ainda mais a crença de que tal leão era, na verdade, o pescador desaparecido envolto em feitiços de magia Mizungo.
pois leões caçam à noite e não durante o dia. O fato de ninguém ter escutado os gritos da mulher colaborou ainda mais para a história sobrenatural que pairava o lugar. Mais ataques ocorreram durante os meses seguintes, a maioria deles durante o dia, quando os aldeões não tinham como parar suas vidas para se protegerem da fera. O leão foi chamado de Ozama, por eles acreditarem que tal nome carregaria uma conotação negativa. Tudo indicava que Ozama tinha observado cuidadosamente o dia a dia daqueles humanos antes de atacar. Assim, ele sabia exatamente quais locais tinha menor movimentação humana e em quais períodos, tanto do dia como da noite, ele teria mais chances de sucesso. Dessa forma, o leão se deliciou com um farto banquete por meses. As crianças do local andavam cerca de 6 quilômetros, quase todos os dias até a escola mais próxima. Mas, com 3 ataques mortais na mesma semana no trajeto feito para a escola, as aulas foram suspensas até que o problema fosse resolvido. Outro ataque fatal que ficou marcado na memória foi o do chefe da aldeia, um ancião muito querido pelos moradores. Durante a noite, as fogueiras estavam acesas, junto com tochas nas janelas e muita vegetação espinhosa em torno das casas. Tudo isso para evitar que Ozama entrasse nas residências. Em uma das noites, já no ano de 2003, o chefe da aldeia saiu sozinho de sua cabana à noite para entoar cânticos de luto em homenagem às vítimas que Ozama tinha feito só naquele mês, entre elas um sobrinho do chefe daquela aldeia. Mas o barulho dos cantos chamaram a atenção do leão, que caminhou silenciosamente pela noite e abateu o ancião. Os pescadores que iam às cidades vender os peixes avisaram as autoridades locais, porém foram ignorados por mais de um ano. Cerca de 300 tanzanianos perdem suas vidas anualmente por ataques de animais, entre eles leões, hienas, elefantes e crocodilos. Talvez tenha sido por isso que as autoridades demoraram a perceber que a situação da aldeia de Muacene se tratava de ataques em série e não isolados ou acidentais. Ozama era um felino com uma fome insaciável, um demônio em forma animal que via os seres humanos como sua única e exclusiva fonte de alimento. Quando o número de vítimas chegou a 40, foi anunciado que as autoridades enviariam um caçador especializado em devoradores de homens para tentar solucionar o problema, mas isso demorou algumas semanas, tempo suficiente para Ozama fazer mais vítimas. Quando o caçador chegou na aldeia, ele permaneceu lá por 7 dias e nenhum ataque ocorreu. O homem residia em uma cidade um pouco mais distante, cerca de 160 quilômetros dali, e ficou de voltar apenas no mês seguinte para ver se o leão tinha sumido ou atacado novamente. Nem preciso dizer que Ozama se alimentou de forma farta mais algumas vezes. Quando o caçador retornou um mês mais tarde, ele traçou um plano. Foi construído 2 bases em cima de árvores em 2 locais distintos da aldeia, onde os moradores se alternavam em escalas de vigias, durante o dia e durante a noite. Caso algo fosse avistado, um apito seria tocado e o caçador entraria em ação. Em janeiro de 2004, bem no meio da tarde, o vigia da parte norte viu um grande felino se aproximando. Ao soar o apito, o caçador correu e tomou ciência da situação. Porém, já era tarde demais. Ozama tinha mordido o pescoço de uma senhora que infelizmente sangrou até perder sua vida. O leão fugiu, escapando dos tiros do caçador. Mais um mês se passou e em fevereiro de 2004, o leão voltou à aldeia. Mas quem estava de vigia nesse dia era o próprio caçador. Era início da manhã, o sol estava nascendo no horizonte quando uma silhueta enorme foi avistada. Era Ozama e ele estava faminto. Com um único tiro de rifle, o leão foi abatido e a crença de que ele era o pescador envolto a uma magia vingativa foi desfeita rapidamente, pois quando o caçador verificou o corpo, pareceu que o leão era muito jovem, cerca de 3 anos e meio a 4 anos, ou seja, ele começou a atacar a aldeia logo que saiu do bando em que nasceu
para tentar conquistar o seu próprio bando. Só que rapidamente os planos do leão foram frustrados, pois um abscesso enorme em 2 dos seus dentes o impediam de caçar animais selvagens e de destronar outros leões, pois devido ao couro dos animais ser mais rígido, o leão sentia fortes dores e não conseguia lutar ou abater as suas presas naturais. Para se alimentar e sobreviver, ele mirou nos seres humanos que viviam próximos ao seu território, contabilizando assim 52 vítimas feitas de agosto de 2002 a fevereiro de 2004, sendo considerado o maior conflito entre humanos e um animal selvagem do século XXI até o presente momento. E a ponto de curiosidade, temos um vídeo aqui no canal de um crocodilo com o mesmo nome que também foi um animal serial killer. Vale a pena você conferir. Comente o que achou disso tudo e não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Faminto, desesperado e louco. Foi assim que um leão foi descrito por moradores de uma aldeia que vinha sofrendo ataques rotineiros desse enorme felino. Até que ponto a fome pode afetar um animal que consideramos irracional? Às vezes, a privação de alimento pode transformar um predador em um verdadeiro monstro. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você irá conhecer a história do leão Darajani, um devorador de homens que sofreu com a escassez de alimento e um ferimento inesperado que o fez se tornar uma verdadeira fera sedenta por carne humana. Se você curte temas assim, já curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder nada. É de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Caso queira ter acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens, então torne-se membro clicando no botão aqui embaixo. Chega de enrolação e vamos nessa! – 1965, região de Darajani, Tsavo, Quênia, África. A região de Darajani, no Quênia, fica a quase 100 quilômetros do rio Tsavo, local mundialmente conhecido graças à emblemática história dos devoradores de homens de Tsavo, que se alimentaram de mais de 100 pessoas. Temos um vídeo aqui no canal que conta essa história. Eles também são conhecidos pelo emblemático filme que narrou aquela história, A Sombra e a Escuridão. Muitos pensavam que Tsavo parecia produzir felinos que tinham real atração por caçar humanos. Mas a verdade é que esses leões tinham outros motivos aparentemente escondidos que os levavam a devorar a nossa espécie de forma avassaladora. 67 anos depois dos devoradores de Tsavo serem abatidos, surgiu um outro felino faminto por carne humana. Dessa vez, um leão solitário que rondava as aldeias em busca de suas vítimas. Depois de muito observar, o leão percebeu que humanos eram presas simples de serem abatidas, e então ele resolveu atacar. Em 1965, um ancião morador da principal aldeia de Darajani estava colocando suas cabras e vacas para dentro do cercado no final do dia. O homem estava acompanhado de seu neto, um garoto com a idade entre 9 e 11 anos. Segundo o menino, as cabras e vacas estavam em fila, entrando no cercado, quando de repente elas se dispersaram e começaram a correr. Um leão estava próximo demais delas, assustando as cabras que pensaram que seriam devoradas por ele. Mas o alvo do felino não era aquele gado, e sim os humanos que estavam ali. O leão pulou do ancião, que desfaleceu imediatamente, sendo arrastado pelo felino para longe dali. O menino começou a gritar por ajuda e muitos da aldeia vieram para ver o que estava acontecendo, porém não tinha mais nada a ser feito. O rastro de sangue no chão indicava que aquele senhor já estava sem vida. Nenhum ser humano sobreviveria a um ataque tão brutal assim. Os dias se passaram. Era um final de tarde quando outro homem que apacentava o rebanho de cabras viu um leão macho muito magro se aproximando do seu gado. A comunidade já estava em alerta devido ao primeiro ataque, e o homem correu e subiu logo numa árvore alta que estava por ali para esperar até que o leão fosse embora e ele pudesse descer em segurança. Era melhor ele perder uma de suas cabras do que perder a própria vida. O jovem pastor viu quando o leão atacou um dos animais do seu rebanho. Porém, ao morder no pescoço da cabra, ele parecia incomodado e saiu correndo, deixando a cabra gravemente ferida, mas não morta.
As pessoas da aldeia pensaram que o leão estava próximo demais dos assentamentos humanos devido à seca que a região estava enfrentando. A aparência magra do felino contribuiu para que essa crença crescesse e de fato isso era real. Porém, um motivo maior estava fazendo o leão de Darajani adentrar nas imediações da aldeia para se alimentar, ou pelo menos tentar se alimentar. Motivo esse que seria descoberto em breve. Um dos caçadores da aldeia afiou a sua lança, pegou seu arco e prometeu abater o leão, pois sabia que esse predador não os deixaria em paz. Até que as chuvas voltassem e as presas naturais dos leões se multiplicassem, os moradores da aldeia seriam o principal alvo dessa fera. Então aquele caçador local queria proteger apenas o seu povo do radar de um leão faminto. Ele tinha como especialidade caçar javalis e pensou que caçar um animal carnívoro que estava bem abaixo do seu peso normal não seria muito diferente. Mas ele estava muito enganado, pois leões são predadores de ápice e nunca devem ser subestimados. O homem se aventurou no meio da mata e prometeu voltar no final do dia. Seu plano era atacar o leão de Darajani quando o sol estivesse em seu ápice, pois esse é o momento em que leões estão dormindo, teoricamente. Mas nem tudo sai como planejamos, não é? A noite caiu e ele não retornou. Na manhã seguinte, um grupo de homens foram procurar pelo caçador local que não tinha voltado para a aldeia. Eles não precisaram andar muito, pois logo encontraram a carcaça do homem sendo devorada por hienas. E um jovem leão macho, porém muito magro, observava tudo a alguns metros dali. O grupo de homens temeram por suas vidas. Hienas são implacáveis, principalmente quando estão juntas em seu clã, e o leão já tinha provado que apesar de sua aparência fragilizada, a sua força ainda permanecia intacta. Os homens então saíram de lá correndo desesperados, fazendo o caminho de volta para a aldeia. Quando eles avistaram as casas daquela aldeia, escutaram um grito agudo de dor a alguns metros atrás deles. Foi aí que se deram conta que Robê, o mais jovem do pequeno grupo, não estava com eles. Os aldeões não souberam explicar se Robê caiu em algum momento ou simplesmente não tinha a mesma velocidade dos demais. O que eles relataram é que ao olhar para trás foi possível ver Robê sendo devorado pelo leão de Darajani. A partir daí, a aldeia classificou o leão de Darajani como faminto, desesperado e louco. Afinal, não fazia nem 24 horas que ele teria abatido um caçador local e logo depois já abateu um jovem, Robê. Naquele mesmo dia, um grupo de 10 pessoas foram designadas a irem até a cidade mais próxima para pedirem ajuda. Não podia ser apenas um ou dois viajantes, pois a probabilidade do leão atacar um grupo é menor, já que o número de pessoas poderia intimidá-lo. Armadas com lanças, o grupo seguiu viagem, mas a aldeia ficou à sombra de um predador incontrolável. O leão de Darajani havia descoberto um local que ofereceria a ele um grande e variado banquete, e ele não iria parar até ter sua fome saciada. As cabras e as vacas foram impedidas de pastar, pois era perigoso demais levá-las a um local mais aberto. Afinal, o leão poderia estar à espreita, apenas esperando qualquer movimento humano para atacar. À noite, um número maior de fogueiras foram acesas, e as preces para os deuses entoadas em forma de cânticos de proteção eram ouvidas ao longe, pois um devorador de homens estava lá fora, pronto para se alimentar mais uma vez. A história que havia ocorrido em 1898 dos leões de Tsavo ainda ecoava entre as aldeias, e eles temiam que aqueles acontecimentos se repetissem, dessa vez com o leão de Darajani. Durante aquela madrugada, rugidos foram ouvidos bem próximos dali. Provavelmente o que impediu o leão de invadir as cabanas foram as fogueiras que estavam por todo lugar. Ao amanhecer, o povo logo percebeu que o leão tinha invadido o cercado do gado, arrebentado a vegetação espinhosa que o cercava e ferido 2 cabras, mas não as abatido. Mais uma vez o leão de Darajani tinha atacado as cabras e por algum motivo desistiu de se alimentar delas. No dia seguinte, o grupo que havia sido enviado à cidade para pedir ajuda retornou, acompanhados de um caçador americano que estava viajando pelo Quênia, colecionando peles de leões, John Parrott.
Esse era o nome dele e ele viu uma oportunidade de se tornar um herói daquele povo com a história do leão de Darajani e ter o seu nome eternizado na África. Foi uma caçada fácil para quem tinha um rifle em mãos. O leão de Darajani estava por perto e um tiro certeiro pôde ser ouvido pelos moradores da aldeia. Ao recolher o corpo do leão, foi verificado que ele tinha um espinho de porco-espinho em uma das narinas. Todas as vezes que o leão precisava fechar a boca para cortar um couro grosso de suas presas, o espinho se movimentava, causando grande dor ao felino. Em períodos de seca, onde as presas naturais dos leões tendem a fugir ou parar de se reproduzirem, histórias de devoradores de homens vêm à tona, pois esses predadores acabam atacando humanos para saciar a sua fome. Porém, além da seca, o leão de Darajani tinha um fator a mais que o impedia de abater simples cabras, o espinho em seu nariz. Isso explicava o porquê as cabras foram deixadas feridas e também o fato do leão estar magro e aparentar possuir uma fome enlouquecedora. Ele só se alimentava dos pedaços de carne que saíam com facilidade e todas as vezes que precisava fazer um pouco mais de força, abandonava suas vítimas abatidas para que as hienas dessem fim a elas. Tudo isso devido à dor que ele provavelmente sentia. Um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que a maior parte dos leões que atacam o porco-espinho de crista, que é o porco-espinho africano, são leões jovens que ainda não possuem a experiência necessária para saberem que esse animal não é uma boa presa, e sim um perigo em potencial. Os leopardos têm mais sucesso em caçá-los, pois possuem uma abertura mandibular menor que um leão. Nós não podemos trazer aqui uma foto do leão de Darajani devido a direitos autorais. Porém, se você quer ver o rosto da fera, no site que aparece agora aí na sua tela, possui uma foto original mais abaixo na matéria. Se gostou, clique no like e considere se inscrever. Esses temas, assim como muitos outros, foram sugeridos por vocês nos comentários e eu confesso que demorei um pouco para reunir as informações necessárias. Mas quero deixar meu muito obrigado a você que contribui sugerindo temas incríveis como esse. Obrigado por assistir, fui!